Meu nome é Julian Campos, eu sou artista visual e ilustrador aqui de São Vicente, na Baixada Santista, litoral de São Paulo. E esse vídeo faz parte do projeto chamado Pontos de Contato, Diálogos com a Tradição do Bordado em Santos. E tem como ponto de partida, né, a história das bordadeiras dos Morros de Santos e principalmente das bordadeiras do Morro de São Bento, né? A gente vai conversar aqui, né, durante a nossa conversa sobre as bordadeiras do morro, né? Mas resumidamente foi um grupo inicialmente de portugueses da Ilha da Madeira, né, que vieram para Santos nos anos 50, 60, né, se estabeleceram nos morros de Santos, mas principalmente no Morro de São Bento, e como já eram bordadeiras lá na Madeira, né, chegaram aqui e continuaram bordando, né? Então Santos, desde os anos 60, anos 70, 80, né, era um reduto de bordadeiras, né? Quem quisesse bordar em Santos sabia que era só subir o Morro de São Bento e achar, né, Joana? E esse grupo, nos anos 80, a gente tem notícia que chegou a ter 300 pessoas, né, que atuavam individualmente ou às vezes em grupos menores também, né? Em 84, 85, eles se oficializaram como a União das Bordadeiras do Morro de São Bento, né? Eles se reuniram como uma associação, né? E esse grupo, por N motivos, né? Pelo envelhecimento das pessoas, pela tradição não conseguir ser passada para frente, esse grupo foi diminuindo, né? As pessoas foram morrendo, né? Foram envelhecendo, e a gente tem dois documentos interessantes aí sobre esse grupo, o primeiro foi um livro da Gisela Codja, que é uma jornalista que lançou em 2008 o livro chamado Bordadeiras do Morro de São Bento, a vida tecida entre o linho e as linhas, né? Que era uma dissertação da Gisela, que depois, lá em 2013, virou um curta documentário chamado A Linha e a Vida, que foi idealizado pelo Alexandre Camilo e o Eduardo Furchini. Então a gente tem esses documentos sobre esse grupo. Lá em 2013, só tinham 3 pessoas vivas desse grupo, né, desse núcleo mais duro desse grupo. E de lá para cá esse grupo foi diminuindo, né? Hoje a gente tem, do grupo original, a gente tem vivas a Dona Teresa, né? E a Dona Maria Alexandre, que infelizmente ela está com uma doença que já não tem mais contato, né, sociabilização com as pessoas, né? E aí é um grupo que entrou em extinção, né? Então esse projeto ele propõe a dialogar com essa história, né, e ver o que a gente consegue fazer a partir disso também, né, de manter essa história viva. E para isso, entre muitas etapas desse projeto, a gente começa conversando com pessoas que fizeram parte do grupo ou que se relacionaram com pessoas desse grupo das bordadeiras, né? E por isso que eu estou aqui hoje com a Joana dos Santos Rocha Nunes, que era filha da Dona Celeste, né? Obrigado, Joana, né, pela gente conversar. Já conversamos em outros momentos também, né? Quero te agradecer mais uma vez, né, por abrir aqui espaço para a gente falar sobre sua mãe, sobre bordado, sobre tudo o que for possível, né? Pedir para você se apresentar, né? O que você faz, né? Qual que é a sua história aí com a sua mãe, né? Com o bordado. Né? Então, Júlia, a minha mãe ela veio em 54 de Portugal, já casada por procuração com meu pai. Meu pai veio 3 anos antes, né? E era um meio de vida, né? De ajudar em casa, né? Com o que elas sabiam. Que Sim. Além de ser uma tradição na Ilha da Madeira, o bordado, né? Era um meio de se sustentar. Ajudar, né? Na casa. Ajudar na casa, ajudar o marido, porque eram tempos muito difíceis, né? E eu conheço minha mãe sempre bordando. E o bordado, além de ser uma coisa que elas gostavam, né? Gostavam de fazer, eu via que a minha mãe era uma coisa, não era só um trabalho, era um prazer também bordar. Era uma coisa que elas traziam desde pequenininhas, com 6 anos, 7 anos já bordavam, né? E ela passou para mim um pouco, eu sei bordar um pouquinho, muito pouco, mas não levei isso adiante, né? Porque aí eu tive outro rumo, né? Fui estudar, fiz faculdade e tal, né?
Mas é uma coisa prazerosa, assim como outros artesanatos, né? O Sim. crochê, o tricô, o bordado. Fazeres manuais de uma forma geral é uma outra relação com tudo, né? Com o tempo, Sim, né? Com sim. as É uma coisas, terapia. né? Você pode ver que é uma Também é terapia. uma terapia. Ela veio com que idade, Joana, A para o minha mãe veio Brasil? com 24 anos. 24 E eu anos. nasci, ela tinha 27. Eu nasci em 55. Tá, e aí seu pai veio um tempo antes Um pro tempo Brasil, antes, né? uns 3 anos antes. 3 anos, e aí você estava falando pra mim, ele trabalhava onde Ele quando ele trabalhava veio? num sítio da minha tia. Entendi. Minha tia tinha um sítio, tinha cana-de-açúcar lá no Morro São Bento, lá pra cima, bem lá pra Sim, cima. E tinha também, acho que galinhas, era um sítio assim completo, né? sim. E aí ele trabalhava com Ele ela trabalhava lá. com ela. Depois é que ele Entendi. conseguiu um emprego no Moinho Paulista. E aí ele foi trabalhar e se aposentou. Desde essa época, no Moinho Santista, foi lá que ele se aposentou. Esse esquema de imigração dessa época funcionava desse jeito, né? O homem vinha antes, né? Vinha antes. Para ter emprego, né? Para Sim, ter um tinha que ter uma trabalho. carta de chamada, já com um emprego garantido aqui, né? E depois ele casava por procuração, ou já vinha casado, né? E mandavam buscar as esposas. Casava por procuração. por Só pro- podia vir casado, né? Não, podia vir solteiros. Podia vir solteiro. Podia vir solteiros, mas os que tinham já o casamento arranjado lá, né? Arranjado não é no termo da palavra, arranjado. Sim, já estava encaminhado já um casamento. namoravam lá, né? Já namoravam. Aí- Então, depois eles casavam para as esposas virem para cá. Sim. Casavam por procuração, né? E sua mãe já bordava lá, né? Já bordava. Toda a família da minha mãe bordava. É bem coisa da maneira que a gente ouve, assim, né? Que é isso do... a menina, quando tinha 5, 6 anos, já começava a aprender, né? Sim, era. É interessante isso, né? Que a gente fala do grupo das bordadeiras, né? Do Morro de São Bento, né? E a gente entende, às vezes, que tipo, é um grupo que funciona como grupo o tempo todo, né? Mas não, elas trabalhavam sozinhas também, né? Sim, trabalhava Sua mãe sozinha. trabalhou por boa parte do tempo com encomendas dela mesmo. Encomenda assim, dela, né? tinha encomendas dela. Mas é uma coisa que se faz em grupo também, né? É. Porque... E uma coisa assim que é interessante é que as regiões de onde elas vieram da Da Madeira, Madeira. né? Geralmente regiões pobres, mais pobres, né? Que nem a minha mãe, ela veio da Ribeira Brava, mas o lado da Furna, Banda Além, que é mais lá em cima, muito lá em cima. A Dona Isabel, ela veio também de Campanário. Tá. Dona Isabel é Campanário, né? E que é uma das vilas que fazem parte de Ribeira Brava. Eram próximas ali, então. Próxima. É aqui como Santos e fica, por exemplo, São Vicente pertinho. Só que lá é muito minúsculo, né? Entendi. Lá é muito minúsculo. Aí elas vieram se encontrar aqui mesmo, né? Na verdade foi aqui. De lá Foi não aqui. se encontravam, né? Mas tinha muitas, eu conheci muitas de São Vicente, já é ao outro lado da ilha, ao lado norte. Tá. A minha mãe é do lado sul, Campanário, que faz parte da Ribeira Brava, é do lado sul. Sim. E é interessante isso, né, que eu estava comentando, de que é uma coisa que às vezes você consegue fazer individual, às vezes você consegue fazer em grupo, sim. né? Dependendo do tamanho da peça, Sim. né? Do tempo que precisa para entregar aquela peça, às vezes elas bordavam até em 4, cada um num canto da... Sim. E nisso as crianças já entravam no meio também, né? Também. Porque às vezes ficava ali bordando em casa e já... Aí ficava a parte mais fácil das crianças, né? Que era fazer bolinha, aqueles... Os granitos, Granito, né? Era granito? Garanito, eu já ouvi garanito. Eu também não sei, é granito ou granito? Aquelas bolinhas, assim, era um pontinho atrás do outro. Era o trabalho né? da menina de fazer isso, de que fazer era o mais isso. simples, né? É interessante que aí já envolvia a família toda, né? Todo mundo já Envolvia a acabava família toda, fazendo junto, né? Era o alimento na mesa. Né? Era o alimento na mesa, porque meu pai, o dinheiro que ele ganhava era para pagar a casa. Tá. Meu pai tinha comprado uma casinha ali mais abaixo, na rua Santa Cecília. Então o dinheiro dele ia todo para pagar a casa. Sim. E o dinheiro da minha mãe era para comer. Era para complementar a renda. A renda né? em casa. E a gente já ouviu relatos também de que às vezes o marido não permitia muito que a mulher trabalhasse, né? Trabalhasse fora.
elas tinham que trabalhar em casa. Em casa. Não podia sair. E também tinha os filhos, né? Porque como que com quem ia deixar os filhos, né? Verdade. Mas a gente percebe que tinha meio que um movimento assim entre elas do tipo, tem uma encomenda para você aqui, aí passava na casa de uma, deixava, depois Sim, pegava e voltava aí voltava para entregar para não ter que trabalhar fora, assim, né? Para não Isso, ter que sair de casa. Né? é. Você sabe se seu pai aceitava, né? Aceitava. Do trabalho da Meu sua pai, mãe também? Meu pai sempre foi Meu pai foi uma pessoa que ele é muito aberto, sabe? O apelido dele era o bailão, né? Então, quando você vê que ele era uma pessoa muito alegre, muito bem disposta, muito aberto, muito... Não bebia, não fumava, ele não tinha... Coisa rara nessa geração ele também, não tinha vícios, né? Sim. O negócio dele era o trabalho e a família, né? E o Sim. bem-estar da família. E aí conseguir aceitar bem da sua mãe trabalhar sim. também, né? E tem isso que a gente estava falando, né? Ela trabalhava mais nesse esquema de encomendas mesmo, Sim, né? As pessoas procuravam ela e encomendavam. Em casa nós não tínhamos muitas coisas bordadas, poucas coisas. O que é? Casa de ferreiro, espeto de pau, casa né? de ferreiro, espeto de pau era. E também não havia tempo, né? Isso que você estava falando não havia também. tempo e pachorra. Tá. Bordavam tanto que não sobrava tempo nem pachorra. Sabe o que é pachorra? Paciência, né? Paciência. É um trabalho, é um ofício, né? Quer dizer, como você falou antes aqui, né? Sua mãe era apaixonada pelo fazer, ela gostava, né? Ela gostava. Sim. Gostava bastante, né? Mas aí é um trabalho, né? E quando você não está trabalhando, você não quer trabalhar, né? Isso. A dona Tereza também, conversando com ela da outra vez, ela falou, fui pra Madeira. Ela foi algumas vezes já, né? Aí eu perguntei, você foi lá nas casas de bordado pra ver? Ela falou, não é trabalho, eu fui pra passear. Pode ser que ela já encare já como só de ver assim já era um trabalho. Não, né? Não tô no meu horário de trabalho, né? A conversa isso. é um pouco outra, né? E a gente sabe que o grupo de... Bom, a gente tem essa informação de que o grupo chegou a ter informalmente 300 pessoas, mais ou menos 300 pessoas participando, né? Era muita gente, né? E aí, com isso de 85 que oficializou o grupo, né? Também no livro da Gisela está documentado de que cerca de 80 e poucas, 80, 90 pessoas que se associaram ali ao grupo, né? E depois dessa época, né, dos anos 80, 90, né, a coisa foi decaindo, né? Esse interesse por enxoval, por bordado, né? Isso foi mudando muito, né? Você percebeu, olhando hoje, você percebe que nessa época sua mãe trabalhava menos, tinha menos encomenda? A minha mãe trabalhava menos. Ela já não precisava já tanto assim. Meu pai aposentou em 84, já não precisava tanto assim. Então teve a coisa dos dois lados também, de não precisar, mas também dos trabalhos diminuir também, né? Aí já era tipo um gosto para ela trabalhar, um hobby, né? Sim. Bordar, né? Mas não era mais uma obrigação, nem você falou. Sim. O emprego, né? O trabalho que você dali retira o seu sustento, Sim. né? Então foi nos anos 80 mesmo. Foi a época que já foi diminuindo, assim, né? Também a gente tem que ver que tem muito disso de que a vida mudou, né? Relação com... Mudou. Hoje a gente não tem o tempo nem do... Se antes elas faziam a toalha da mesa para sentar no domingo e almoçar com a família, né? Hoje a gente não consegue nem almoçar com a família no mês, né? Quanto mais toda semana, né? Então acho que tem uma coisa, hoje quando a gente pensa, né? Tipo, por que o grupo acabou, né? Por que as coisas foram diminuindo, assim, né? E também a praticidade de você, por exemplo, pegar uma toalha dessas e você colocar numa mesa. Um bordado, quando ele é lavado, você tem que ter todo um cuidado com ele, né? Inclusive ontem a gente gravou com os herdeiros da Dona Isabel e ela comentou isso de que algumas bordadeiras ofereciam esse trabalho de lavar, né? Sim, porque o lavar também dá trabalho, né? Engomar, né? Engomar. E aí parece que elas se ofereciam para lavar, engomar e devolver. Devolver, porque o bordado, o mais importante dele, o mais importante não, mas uma das coisas importantes dele é o avesso. Sim. Você não pode fazer o arremate frouxo. Porque senão o bordado vai se desfazer pela frente, né? E um bordado, você nunca passa ele do lado direito, você passa do lado avesso. Sim.
E hoje em dia é muita praticidade, né? Os tecidos são outros também, né? Os tecidos são outros. Elas usavam muito linho, né, para muito fazer. linho, muito algodão, né? Tinha tecido que nem existia, né? Que Não foram existia, sendo criados ali com o passar do Então, tempo. até também, os sabão, né? Era sabão em barra que se Aham. usava. Não tinha sabão em pó naquela época. Não, era outra sabão em coisa, pó. né? E aí elas ofereciam também esse trabalho né, essa manutenção, né, dos trabalhos. Isso, porque né? ele tem uma tinta por baixo do bordado, né? Então, que aquilo é tirado que acho que Você lembra se a sua mãe com usava carbono para fazer os usava desenhos? carbono. Ela já pegava com carbono, desenhado com carbono. Ela pegava desenhado carbono. Já desenhado. Ela pegava desenhado pronto para ela e as linhas ela só bordava. Tá. Entendeu? Mas isso ela pegava de outras pessoas do morro ou não? Ou Não, era... ela pegava de uma senhora que entregava bordados, que era que trabalhava com bordados, a dona Quininha. Já ouvi falar dela de outras eu não sei pessoas. o nome dela, eu lembro que a dona Quina tinha uma funcionária, a Teresa, que morava em São Vicente, e essa dona Quina, ela tinha uma casa, né, que ela tinha um grupo de trabalhadoras, né, que trabalhavam com desenho, com lavagem. Lá também tinha lavar os bordados, entregar os bordados. E ela ia distribuindo para quem bordasse, distribuía. né? Mas a minha mãe recebia assim, o tecido já riscado e as cores de linha. E as cores de linha e como era para bordar, o ponto, as tonalidades. Já tinha todas essas indicações do que ela tinha que fazer. Tinha. Né? Era um ofício mesmo, né? A gente percebe, eu fiz aulas com a dona Teresa em 2012, né? 2012 não, 2017 e depois 2022. A gente vê que é um lugar da técnica mesmo, né? Tipo, elas não têm muitas escolhas criativas, assim, né? Tipo, não, vou mudar esse desenho, né? Não. É um lugar de artesanato mesmo. E também tinha assim, tinha bordadeiras que se adaptavam mais a um tipo de desenho. De desenho. Né? E de pontos também, né? E de pontos. Umas faziam melhor, outras não, né? É tudo uma questão de jeito, né? A gente ouve falar disso, de que fulana fazia melhor o caseado ali e tal, outra fazia ponto cheio, o matiz, né? Elas iam se especializando, assim, né? Eu tenho uma conhecida que o trabalho específico dela, que ela era uma craque, era a dona Maria Carreira. Maria Carreira, já falou dela lá também. do Alto do Morro também. Ela tem a filha viva hoje. A filha dela tem a minha idade, né? Nós éramos da mesma época. A dona Maria Carreira, ela fazia avencas. Tá. Ela especialidade dela. Avencas e pombinhas. Olha só. Tem uns motivos que se repetem, assim. Então, às vezes, você já sabia. Pombinha foi a dona Maria Carreira que fez. Avenca foi a dona Maria. Já sabe quem é, né? Que faz parte do... ponto cheio, a dona Celeste, ou isso. Então, a dona Celeste, ela nunca arriscava, ela já pegava os trabalhos prontos. Já. E a gente sabe também... Pré-determinado já. Já estava tudo muito indicado, tudo assim, indicado, né? E pré-determinado. As cores, desenhos, o tipo do ponto. Sim. Né? A gente sabe também que durante um tempo elas trabalhavam por conta delas, né? Mas que também teve lá nos anos 60, né? Começou a ter a coisa da indústria em São Paulo, né? De indústria têxtil, que sabendo que aqui era uma região de bordadeiras, trazia os lençóis, os enxovais todos de São Paulo para elas bordarem, né? Foi. Sua mãe trabalhava assim também? Trabalhava. Era porque pegava bordados da Dona Quina e pregava bordados de São Paulo. Só que os bordados de São Paulo, eles eram muito cheios, né? Elaborados, né? Muito elaborados, né? E a Dona Celeste também fazia. Isso, aí né? elas tentavam rezar para os dois santos, né? Fazer um pouco de uma, pra um pouco conseguir de trabalhar. outra. Apesar que o de São Paulo pagava menos. Pagava menos. Isso a gente ouve falar, que tem algumas bordadeiras do morro, elas meio que se recusavam a pegar trabalho da indústria, E também não né? tinha tempo, porque o bordado ele é um trabalho, se você não sentar, ele não sai.
A gente ouve da... Se você não trabalhar, vai 15, 16 horas, Não rende, né? Você não não consegue rende, entregar não as rende. coisas. Você lembra da Dona Celeste trabalhando muito tempo, assim? Muito, principalmente quando tinha prazo, né? Sim. Muitas vezes tinha prazo para entrega do bordado. Sim. Então, Ainda mais com isso da indústria, porque as pessoas voltavam de São Paulo para pegar o que estava isso encomendado, né? Então, quando a minha mãe pegava bordados da Dona Quina, e tinha prazo. Então, ela Sim. não podia estar pegando muitos de São Paulo. Entendi. Pegava um ou outro, porque tinha que trabalhar mais, né? Sim. Aí ela ia medindo, assim, o que ela conseguia pegar. Tinha que também, né? contornar o tempo, né? Sim. E aí, você lembra de ter trabalhado bastante com isso da indústria de São Paulo? A minha mãe ela não gostava muito de São Paulo, porque é como eu te falei, eles eram muito cheios Os ornamentos eram o desenho mais era concentrados. muito né? concentrado, que nem minha mãe falava, uma pasta, né? Sim. Então eram muitos bordados, então levava muito tempo. Sim. E era um tipo de ponto, pelo que eu lembro assim, era um tipo de ponto que era o ponto cheio. O ponto cheio ele era mais ponto cheio, richelieu. Então é um ponto mais trabalhoso. Sim. Né? E como eles pagavam menos também, e pagavam não menos compensava. também. Né? Pagavam menos. E aí a gente vai vendo na história que o cenário só vai piorando assim para as condições de trabalho delas, né? Porque primeiro eu vendo de fora, né, tenho a impressão de que em algum momento elas conseguiam tirar dinheiro do trabalho e ajudar a casa como sua mãe, né? É por isso que elas já contabilizavam pegar um tipo de trabalho, o quanto ia receber para já fazer uma contabilidade na vidinha delas para o final do mês ter um dinheiro. Quanto né? de dinheiro que tinha, né? E a Dona Quina era assim, ela acabou, ela já pagava. Tá. Não tinha isso de vou pagar para o mês que vem, não. Entregou o trabalho, ela já pagava. Era no pelo projeto mesmo, Era né? pelo projeto. E você lembra da Dona Celeste fazer outros trabalhos manuais, assim, além do bordado, tipo crochê, tricô? Ou era o bordado mesmo? Não, era o bordado. Ela não se adaptava com as agulhas de tricô, né? Sim. Está acostumada com aquela agulhinha pequena? Ah. 2 agulhas de tricô, e mesmo a de crochê. Ela fazia, mas também, era sempre né? aquele ponto simplesinho, em bordinha de pano de prato, né? Sim. Mas ela gostava de fazer isso. E fazia um pouco de ponto cruz, aquele rococó, né? Também às vezes ela fazia. Eu vejo que elas faziam outros trabalhos de bordado assim também que não eram da madeira, típicos né? Já era da uma madeira, outra coisa. Até porque, né, vindo com... Sua mãe faleceu com quantos anos? 88. 88, vindo com 20 e tantos anos, né? Tipo, viveu muito tempo no Brasil, né? Então, as outras bordadeiras a gente vai vendo também que elas iam adaptando a coisa, começou a fazer lencinho, que era uma coisa mais simples de fazer, de vender também, né? Mas E uma coisa que... vamos pensar numa coisa. Era um trabalho salutar, né? Sim. Porque você tinha um tempo para pensar. Sim. Né? E ele não era insalubre, né? Pensando desse jeito, não, né? Elas conseguiam encaixar isso no cuidar da casa, no cuidar dos filhos, né? Isso era uma coisa que era muito trabalho, né, para elas, mas não era uma coisa insalubre, o que hoje a gente tem tanto, né? E a gente vai ver também na história do grupo em específico, né, que nesse caminho onde elas foram cada vez tendo menos trabalho, ganhando menos dinheiro, né, virou uma espécie também de característica da identidade delas, né, ser bordadeira. Sim. Né? A gente lembra o grupo das bordadeiras, né, que virou quase que um folclore assim, de Santos, né? A gente sabe as senhorinhas que sempre estavam lá na Ilha Pochá, no Orquidário, né? Isso. Sua mãe também ia com... Não, ela não chegou aí. Ela não foi. Ela não participava acho que teve no Orquidário também. Teve no Orquidário e no Ilha Pochá, né? Tem umas fotos da Dona Celeste com o pessoal do grupo, assim, mas eu não sei onde que eu te mandei, foi lá na Casa da Frontaria, né? Tá, deve ser lá, então. Deve ter sido alguma coisa da Regina Alonso. Tá.
Que ela participava ali. que ela participava, alguma coisa ligada à fotografia, eu não sei o que foi lá que Sim. nós nos encontramos lá. Mas Aí ela... estava a Dona Isabel, que aí montaram também aquelas banquinhas, então o que cada uma fazia, né? Apresentava não por lembro lá, quando né? foi isso aí, faz muitos anos. Então ela não participava muito desses... Não. Ela tinha uma disposição, né? Disposição. Dessa venda de trabalhos, assim. Ela participou de uma outra forma Não, ela não participava. desse Eu acho que ela já movimento. estava mais para cá, Sim. já tinha saído do morro. Do morro, né? Não tinha mais interesse. Né? Sim. E no dia a dia dela, ela também bordava, você falou isso já, né? Tipo, ela não bordava muito pra casa, né? Não bordava muito pra vocês, era Não. mais pra trabalho Pra mesmo, trabalho. né? Era uma coisa Mais pra mais trabalho. de ocupação, né? Isso. Do que necessariamente... Mesmo agora, e também ela teve o problema da vista, porque ela teve catarata, né? Sim, Ela operou das duas vistas, então ela já não enxergava muito bem, né? E então o que ela fazia, que eu sempre comprava panos de prato para ela, e com aquelas tiras de ponto cruz, né? tá, Que era uma coisa que não forçava tanto a vista, né? tá. E incentivava ela a fazer o crochêzinho, aquele crochêzinho para manter ela ocupada, Sim. né? E sua mãe, ela bordou até perto do falecimento dela? Sim, sim. Foi diminuindo o ritmo Foi diminuindo também, o ritmo, né? porque a visão dela A visão, né? A visão já estava... Isso a gente estava conversando aqui antes, né? Que é uma geração, né? Que tiveram muita saúde, né? Muita saúde. Tiveram uma velhice muito saudável, né? Não sei Sim, como foi com a Dona é. Celeste, mas É. né, só de saber que bordou até né, o limite ali é Foi. muito, muito louvável, né? Hoje em dia a gente não tem uma saúde que é metade disso, assim, né? Bom, e aí ela ensinou você quando você era criança? Ensinou. Você sabe, ainda hoje você sabe alguma coisa? Eu sei, não sei fazer bem feito como ela fazia, mas eu sei. Eu bordei quando as minhas filhas nasceram, a minha filha nasceu em 85, eu bordei muita... Eu sabia corte e costura, né? Porque eu aprendi corte e costura. Você aprendeu também isso? Aprendi. Eu tinha uns 10 anos, 10 para 11 anos. E Fazia alguma escola de... tinha uma senhora que ensinava lá no morro, a Dona Lourdes. Dona Lourdes. Aprendeu lá no morro mesmo. Muitas do meu tempo lá, as filhas das bordadeiras aprenderam o corte e costura. Eu tinha uns 10, 11 anos e eu aprendi o corte e costura. E depois, quando a minha filha nasceu, eu que fazia as camisinhas dela. Aquelas camisinhas pagão, né? Sim. E aí já colocava alguma coisa de bordado. E aí põe alguma coisa de bordado. Alguma coisa eu bordava e alguma coisa a minha mãe rebordava por cima. Terminava de fazer o trabalho, né? Mais alguém da família ensinou, assim? Não, foi só você mesmo. Só eu. Eu sou filha única, não tenho irmãos. Você é filha única. Mas nem pra neto, sobrinho, ninguém pegou nada disso? Eu não tenho parentes no Brasil. Tá. Era só eu, meu pai e minha mãe. E Nossa, é verdade. Essa tia do meu pai. Depois veio um irmão do meu pai. Aí ficou só o ensinamento para você também, né? Tinha os portugueses que nós tínhamos relação aqui, que eram da Ilha da Madeira. Na verdade, eram todos nossos parentes, não é parentes, mas eram tão conhecidos que viravam até parentes. Casaram. Isso faz muito sentido agora com você né? falando, né? Essa coisa dessa vizinhança dessa época, né? Que todo mundo se conhecia e se tratava como família, porque a maioria também não tinha família aqui, né? Muitos vieram sozinhos. Sim. E cria essa coisa desses nomes que né, você fala, eu já ouvi, porque eram meio que parente em comum dessas pessoas. Nós tínhamos eu vivi num meio que o palavreado, eles falavam muitas coisas como lá na Ilha da Madeira, né? Sim. E nós fomos criados nesse meio, ouvindo tais palavras, né? Sim. Que hoje em dia eu ouço e eu tenho que parar, puxa. Isso não é português do Brasil. Não né? é português do Brasil. E aí eu começo a dar risada, porque, sabe, aquilo já está nas entranhas. A gente faz sem perceber. A gente não percebe mais, né? E aí, Joana, tem toda essa história do grupo, né? Como já trouxe aqui, trouxe nos outros vídeos também, né? Que esse grupo foi cada vez mais diminuindo, né? Por conta das pessoas que foram envelhecendo, falecendo, por conta das herdeiros não verem, né? Não terem mais vontade e não verem necessidade de ter esse tipo de ofício, né? Você acha que tem algum outro motivo assim para esse grupo não ter tido uma sobrevida?
né? Não ter continuado de alguma Eu forma. eu acho que é a praticidade, né? A vida mudou, A né? vida mudou, tá muito rápida, né? Então não dá para você bordar uma toalha para você usar, vai no Natal. Sim. Você vai numa loja, compra feita, né? Compra pronta, mesmo que seja feito a máquina, né? Como esse aqui. Sim. Tem bordados quase que perfeitos, como se fosse Sim. mão, que você para olhar, né? A relação com as coisas mudou, A né? relação com as coisas, e depois todo o trabalho que você vai ter para manter aquela toalha. Então é praticidade. Hoje em dia o mundo quer rapidez. Sim. Né? E aí a gente tem uma grande questão nisso, assim, também, né? Que aqui pra gente, né, Ocidente, a gente, se uma coisa não tem valor, né, capital, né, não tem valor comercial, a gente não continua fazendo, né? E com isso as tradições morrem também, né? Se a gente para ver, tipo, Japão, por exemplo, né, onde eles fazem muitas coisas pela tradição, né? E aí acho que fica essa grande pergunta assim também, né? Eu percebo que uma parte dessa extinção do grupo também foi por conta disso, né? Porque se ouvi de algumas pessoas já do tipo, a filha, a neta da bordadeira não quis aprender porque falava que fazer faxina dava mais dinheiro do que fazer o bordado. Sim, né? E concordo, né? Se é um trabalho que não tem reconhecimento, né? Não tem motivo para fazer, né? Sim. Mas é isso, se não se converte em dinheiro, o que a gente faz com esses fazeres, né? Porque era uma coisa que as mãos delas faziam e que nenhuma outra sabem fazer, né? O que a gente faz com esses fazeres manuais, né? São as exigências do tempo, né? O tempo acho que vai também colocando as coisas num checkmate ali. Naquela época, elas, nem tipo a minha mãe, era para colocar comida em casa. E elas só sabiam fazer aquilo. Não tinha outra coisa. Hoje em dia... Tudo mudou, né? Tudo mudou. Então você vai procurar um caminho que te dê mais dinheiro, né? Sim. Porque o do bordado, como dava naquela época, e para eles, para elas, né? Era um dos únicos caminhos de colocar comida em casa, era aquele, não tinha jeito. Talvez se elas soubessem Outras coisas, outro ofício, talvez elas tivessem ido para isso. Talvez. Num outro momento, né? Ontem também conversando com a Carmen, né, que é a filha da dona Isabel, também ela comentou isso, né? De que as filhas não quiseram aprender porque as oportunidades para as mulheres foram sendo outras, né? A coisa foi se abrindo e esse trabalhinho manual de casa, como muitos chamam, né? Essas prendas domésticas, né? Durante muito tempo serviu justamente para ter a mulher em casa. Sim, né? para ter a mulher era uma fonte de trabalho. Sim. Uma fonte de de renda. Não ter que sair de casa para trabalhar, né? Porque quem tinha muitos filhos não ia deixar com quem não tinha, porque a outra também sabe, também tinha os filhos, então precisava cuidar dos filhos em casa. Sim, precisa ter alguém ali tomando conta de E aí tudo, podia né? fazer as duas, cuidar da casa, Sim. dos filhos, e ainda trabalhar com bordado. Sim. Eu acho que é uma pergunta sem resposta, assim, né? Essa que eu fiz, eu vou repetir, de se a coisa não serve para ser trabalho, né? O que a gente faz com esses conhecimentos humanos, né? Que vão morrendo, né? Você acha que, bom, foi um grupo que foi conhecido, ainda é conhecido na cidade, né? Fora esse documentário e o livro, né? Tem muitas matérias no site da própria Prefeitura de Santos, né? Elas deram aula há muito tempo, algumas delas, né, na própria Prefeitura, né? Você acha que a cidade deixou de fazer coisas pelo grupo também, de reconhecimento desse grupo? Eu acho que deveria fazer mais, né? Sim. Deveriam fazer mais, para não deixar que essa tradição morra, porque ela vai ficando para trás, vai ficando esquecida, até uma hora que ninguém vai lembrar. As bordadeiras estão ficando raras aí. Só tem a Dona Teresa, praticamente, aquela bordadeira raiz, né? Sim. Os filhos já não se interessam. Então precisa de pessoas assim como você que está fazendo
escavação, né? É uma escavação aí. É tentar resgatar as coisas, né? Né? Apesar das coisas estarem aí, né? Isso, precisa ter alguém que tenha, que traga isso de volta, né? Sim. Porque os filhos das bordadeiras, muitos estão ocupados, né? Já estão ocupados com outras coisas. A vida leva para outros caminhos, mas Pra acho outros que caminhos. não só esse projeto, né? Já teve aí o livro da Gisela Cordia, o documentário lá do Alexandre também, né? De essas tentativas de preservar essa memória, né? Mas, como eu disse, o documentário é de 2013, né? A gente está em 2025, né? Então tem pessoa viva do grupo, tem a Dona Tereza. Foram 12 anos, né? 12 anos aí de... 12 anos e é até uma história complexa, né? Que a Dona Tereza até há pouco tempo estava dando aulas como voluntária. Então, assim, nem tem um reconhecimento do trabalho dela, reconhecimento também, se tem, né? Então, acho que esse projeto também é um pouco retomar um pouco essa conversa, né? Mas pra gente ter em mente, assim, né? O que dá pra... Hoje a gente sabe, o grupo acabou, né? O grupo não existe mais, né? Só tem a Dona Tereza viva e uma pessoa sozinha não é um grupo, né? Da gente ter em mente, né? O que a gente consegue fazer para preservar essa história, né? Tem isso que a gente estava conversando aqui antes também, né? De que você tem vários trabalhos que eram da Dona Celeste, né? As filhas, as netas, às vezes têm ainda esses trabalhos, né? Mas eu sinto que falta uma ideia de um acervo mesmo, né? De uma coisa da cidade, de ter esse reconhecimento, né? Sim. A gente ouve falar você lembra de alguma coisa de tentarem dar título de cidadã para essas pessoas, por parte da prefeitura, assim, um reconhecimento maior, você não lembra de nada relacionado. Assim. Nunca ouvi. Eu sei que tiveram algumas iniciativas assim, de pessoas que tentaram, através da prefeitura, ter esse reconhecimento, mas nunca foi para frente. Né? Então acho que falta... É uma pena, né? Porque é isso, a coisa vai ficando cada vez mais distante e essa memória vai se apagando. Uma coisa que a prefeitura podia incentivar é a volta do bordado, principalmente lá na igreja, no salão da igreja do Morro. Tá. Eu soube que teve uma época que era lá as aulas, né? Sim. E tem aqueles alunos que aprendem e são mais bem dotados, né? Então ele podia aproveitar, já que tem Dona Tereza, e esses alunos mais bem dotados, assim, que aprendem com mais facilidade e conseguem levar o bordado como ela ensina, mais assim, bem feito, não como ela ensina. Sim. Né? Alguém consiga passar para frente, né? Pegar esses alunos e aproveitar esses alunos como professores. Sim. Aqui acho que a gente entra num campo um pouco delicado, assim, né? De que a gente sabe que a pessoa, né, que é de uma nacionalidade vai para um outro país, ela tenta preservar a tradição e né, todas as características daquele local, né? E às vezes a gente ouve alguns comentários acerca do próprio grupo, né, ou dos próprios portugueses em Santos, né, dessa época, né, de ter uma resistência a, por exemplo, ensinar o bordado para pessoas que não eram da Madeira. Né? Do tipo, tinha no Morro de São Bento na época, tinha outras pessoas, né? Do Nordeste, do Brasil, de outras nacionalidades também, né? E algumas delas tentavam aprender o bordado madeira, mas tinha uma resistência também de, não, né? Você não é madeirense, então... Não, né? eu não vejo a coisa por esse lado, como uma resistência. Eu vejo que eles não conseguiam... pegar o bordado do madeirense da Ilha da Madeira, assim como os madeirenses queriam, né? Sim. Né? Porque a sua mãe começou a aprender de criança, né? 6, 7 anos. 6 anos, né? Isso eu já ouvi também da filha da Dona Isabel, da Dona Tereza, que eu ouvi a Dona Tereza falar que se não começa a aprender com 6 anos, não aprende. Não aprende. Né? Agora o povo, as pessoas que não eram madeirenses também tinham seus bordados. Tá. Né? Que os madeirenses não conseguiam aprender. Sim. A minha mãe, o crochê para ela era assim, aquela agulha muito grande. Uma coisa de outro mundo. Era assim, o tricô, né? O ponto cruz, né? Sim. Então eu acho que era esse, cada um tinha com as suas facilidades. As suas facilidades e dificuldades. Né? Bom, Joana, aqui indo pro encerramento, né? Tem alguma história da Dona Celeste que você lembre, que você queira contar, assim, que
Acho que talvez simbolize um pouco ela, né, nesse percurso dela ter sido bordadeira, né? Eu não sei se ela, na família, tinha a imagem da bordadeira era muito vinculada a ela, assim, né? Ela era conhecida por ser bordadeira entre as pessoas da família. Não, mas sabe por quê? Porque lá, pelo menos no lugar da minha mãe, a minha mãe veio da Furna, Ribeira Brava, Furna, né? Todos bordavam. Então não era nada excepcional, então, não era né? nada excepcional, era obrigação. Como você não borda? Então o que você faz? Eu acho que isso faz sentido também, acho que por isso que aqui pra gente é uma novidade, É uma que novidade, a gente tem que esticar essa história também, né? E de preservar, porque talvez se fosse lá seria todas só... as famílias bordavam, né? Seria só mais uma bordadeira, né? Mais um grupo, né? Dos muitos que tem lá, né? Pensando um pouco, né, nessa história toda do grupo. Agora voltando, se a pessoa não tinha tino, porque também tinha aqueles que não gostavam de bordar e não se... Isso existe, né? Não davam para o bordado. Então tinha as plantações, né? Então tinha roça, né? Não sei se é essa palavra que usa lá. Tinha roça para plantar, tinha o gado. Porque eles tinham que consumir leite, então eles tinham uma vaquinha para consumir o leite, né? Sim. Então tinha outros trabalhos para fazer, não ficava assim. Sim. Mas era raro. Era uma coisa que exigia mais também. Mesmo assim, as pessoas, até as mulheres também, se elas trabalhavam na roça durante o dia, à noite bordavam. À noite bordavam. Bordavam, à luz de velas ou de candeeiro, né? Então a visão, assim, era comprometida. Por isso que até... a visão delas, quando chegou agora, nessa época, fica toda comprometida, né? Porque ela foi muito utilizada, né? Muito... Acho que eu lembro de você ter falado da outra vez disso, né? Que elas bordavam com vela, né? Com vela e candeeiro. Não era bem vela, era candeeiro, mais... Era candeeiro. E com como chamam? O petróleo, né? Lá eles não chamam o fluido para acender, é petróleo, né? Que eles chamam. E elas tinham que ficar perto, assim, né? Se juntavam em volta de um candeeiro, né? Para poder bordar e toda aquela fuligem ia pro nariz. A minha mãe disse que fazia assim e saía aquela fuligem do navio, do nariz, né? Que era aquela fumacinha que fica saindo por cima, né? Sim, e de ficar bordando ali perto. Bordando próximo, né? Aí ficava no nariz, né? A gente já ouve, né, essas histórias de todo esse pessoal dessa época que veio pra cá, né? Uma história muito difíceis, assim, de vida, né? De fome, né? De pobreza, né? E quando vieram pra cá não mudou muito. Olha, o que a minha mãe conta, que continuou quase como igual lá. Só na época não tinha ditadura, na época de 54, 52, 54, era Getúlio Vargas, né? Não sei como é que era o sistema do governo na época, mas não tinha o Salazar que tinha lá, né? Mas foi uma época difícil. Sim. Foi uma época muito difícil. Imagino que só tiveram algum alívio com, né, família mais estabelecida, aposentado, talvez. A família mas isso depois de muitos anos, né? Depois meu pai se aposentou. Meu pai veio em 50, se aposentou em 84 anos depois. Mas foi uma vida difícil aqui para todo mundo também. Sim. Muita gente veio sem nada, só com os braços para trabalhar. E aí, por isso que a gente ouve falar muito dessas histórias relacionadas ao trabalho também, né? Porque e muitos sem saber ler e escrever. Sua mãe sabia ler e escrever? Ela aprendeu depois de adulta, de mais adulta, velha, né? mesmo. Já era mais idosa. Abriu uma Mobral lá na escola do Monte São Bento e ela foi. Muitas delas a gente ouve que sabiam assinar o próprio nome. Como vieram de lá, a maioria era... Eu falo, olha, 90% não sabia ler. Que coisa, né? E é interessante pensar por esse lado também, né? De que só vinham com uma força de trabalho, que no caso dos homens era força mesmo, né? No caso das mulheres era o bordado, né? Eu sou um homem bordando, né? Então não fazendo esse trabalho, né, magnífico do bordado da madeira, né? Mas você lembra de na época ter outros homens bordando, ter homens bordando? Não, era uma coisa mais de... A minha mãe falava, ela contava a história
eu não lembro do nome dele. Ele foi assim, fulano, ele que bordou o enxoval do filho dele todo. Olha só. Eu lembro. Eu não sei quem era. Da filha da Dona Isabel, ela também contou um caso, acho que era de um tio dela que também fazia os pontos, um ponto específico, aí quando precisava ele fazia. Certo, mas acho que, eu não sei aqui, mas na Ilha da Madeira tinha homem que bordava assim. Sim. Acho que não eram os pontos mais assim, garbosos, né, mais difíceis, Sim. mas uns pontos mais fáceis, né. Sim, acho que como eu entendo por esse lugar de trabalho mesmo, né? E geralmente era à noite, né, que eles deixavam a roça para ir fazer esse tipo de bordado. Era turno dobrado, né, voltava para casa e continuava trabalhando, né. Joana, para a gente encerrar aqui, né, a gente tem toda essa situação do grupo que já foi extinto, né, desses 12 anos aí onde a história fica perdida no dia a dia, né, a gente lembra ali um momento ou outro. Como que você gostaria que essa história fosse lembrada, né? Não só a história do grupo, né, mas também da sua mãe, né? Você gostaria de que tivesse algum outro reconhecimento, né, da cidade ou das pessoas, né? Como você gostaria que sua mãe fosse lembrada, né, dentro dessa história? Olha, minha mãe, eu gostaria que ela e todas as pessoas que vieram com essa mão de obra ingrata que é o trabalho, ingrata, não é bem ingrata, essa mão de obra que é o trabalho, que é uma coisa delicada, e dedicada, Sim. né? Fosse assim, sempre lembradas, né? Que era a única coisa que eles dispunham para ganhar a vida. Sim. Não tinha outra coisa, né? São heroínas, sabe? São heróis e heroínas. Sim. Pessoas que vieram sem saber ler para um país estranho, totalmente diferente. Sim. Você vê o tamanho da Ilha da Madeira e o tamanho e Açores. Estamos falando da Ilha da Madeira, né? O tamanho da Ilha da Madeira e o tamanho do Brasil, né? Então, se jogaram aqui, né? Num continente. Literalmente, né? Num continente, Você né? falou que sua mãe veio num navio de terceira classe. De terceira classe. Tipo, abaixo do nível do mar. Abaixo do nível do mar. Né? Realmente uma vida, né, heróica, assim, né? Bom, a gente espera, né, que cada vez mais essa história seja lembrada, preservada. Sejam lembrados, né? e que pessoas como você que passem adiante essa ideia. Sim. Que vejam, pode ser não, com certeza, com o teu trabalho, vão aparecer outras pessoas. Sim. Que vão falar, puxa, minha mãe, ela ainda borda, a minha avó bordava. Eu tenho bordados do tempo da minha avó. Sim. Isso é que é bonito. Não deixar morrer, não deixe morrer. Não deixar morrer, né? Por mais que a gente entenda que não cabe mais no mundo de hoje, acho que é um pouco dessa ideia do não deixar morrer. Joana, obrigado mais uma vez pelo bate-papo. Muito obrigada. Agradecer também em memória da Dona Celeste também, né? Que se preserve, né? Ainda mais. Ela está aqui nos fazendo companhia. E os trabalhos também, né? Aqui a Celeste e o azul celeste que ela gostava tanto. Maravilha, que foto linda. Né? Obrigado. Bom, a gente tem uma série de outros vídeos, né? Conversando com os herdeiros, né, as filhas, os netos, né, e também com a Dona Teresa, que é hoje uma representante viva. Espero que vocês acompanhem, né, e compartilhem, passem para frente também essa história para continuar existindo. Tá? Obrigado.